Vamos mergulhar numa das obras mais importantes de toda a filosofia ocidental, a República de Platão. No fundo, este diálogo gigante não quer só imaginar uma cidade perfeita. Quer, acima de tudo, responder a uma pergunta que nos toca a todos, hoje como há milhares de anos. Afinal, o que é justiça e por que é que devemos ser justos? É esta a pergunta que põe tudo a andar. É o desafio final. Imaginem só este cenário. De um lado, uma pessoa 100% justa, mas que sofre o diabo. Do outro, uma pessoa totalmente injusta, mas que tem tudo. Dinheiro, poder, boa reputação. Qual das duas vidas é a melhor? A República inteira é basicamente a resposta super detalhada de Platão a esta provocação. Mas antes mesmo de chegarmos a esse desafio, entra em cena o sofista Trasímaco, com esta afirmação que é uma autêntica bomba. Para ele, justiça é só uma palavra bonita que os poderosos inventam para justificar as regras que lhes dão jeito. É uma visão super cínica e Sócrates tem que deitar esta ideia por terra antes de poder sequer começar a construir a sua. Então, para responder a tudo isto, vamos seguir o caminho do próprio Sócrates. Primeiro, vamos tentar perceber o que é a justiça. Depois, vamos construir uma cidade ideal para vermos a justiça a funcionar em ponto grande. A seguir, vamos aplicar essa mesma estrutura à alma de uma pessoa. Vamos ver como é que tanto a cidade como a alma podem descambar para a tirania. E, no fim, vamos calcular o preço real da injustiça. Ok, vamos a isso. O diálogo começa de uma forma que parece simples. Sócrates anda a perguntar aos amigos o que é que eles acham que é justiça. E as primeiras respostas são coisas do dia-a-dia, tipo é dizer a verdade e pagar o que se deve, ou é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Só que, claro, Sócrates em 5 minutos mostra que estas definições não aguentam 5 segundos de análise a sério. E é aqui que Sócrates tem uma ideia de gênio. Ele diz, olhem, tentar encontrar a justiça numa só pessoa é como tentar ler umas letras minúsculas lá ao fundo. É muito difícil. Então ele propõe um método diferente. E se a gente primeiro imaginasse uma cidade perfeitamente justa? A ideia é que se virmos a justiça a funcionar em letras grandes, na cidade, depois vai ser muito mais fácil reconhecê-la nas letras pequenas de cada indivíduo. Esta decisão de construir uma cidade ideal no pensamento, a que ele chama Calípolis, lança a ideia central de todo o livro. A famosa analogia entre a cidade e a alma é a chave que Platão usa para abrir a porta do mistério da justiça. Tudo, mas mesmo tudo o que vem a seguir, depende disto. Portanto, a ideia principal é esta. Platão está a dizer que a forma como uma pessoa funciona por dentro, a sua psicologia, tem exatamente a mesma estrutura que a forma como um Estado funciona, a sua política. A cidade é a alma escrita em letras garrafais e a alma é uma cidade em miniatura. É com estes óculos que temos de olhar para tudo o que se segue. Nesta cidade ideal, cada um faz aquilo para que tem mais jeito. Temos os produtores, que são a maioria da população, e tratam das necessidades básicas, comida, casas, roupa. Depois, os auxiliares, que são os guerreiros, os cães de guarda da cidade, responsáveis pela segurança. E lá no topo, os guardiões, os filósofos reis, que governam com base na sabedoria. O segredo é cada parte fazer o seu trabalho, sem se meter no dos outros. É isso que traz harmonia. E agora reparem nisto que é incrível, como é que Platão garante que os governantes não se corrompem? Simples, tira-lhes completamente a tentação da frente. Os guardiões não podem ter propriedades, vivem todos juntos, comem em comum e nem sequer podem tocar em ouro ou prata. Assim, o único interesse deles é o bem-estar da cidade. O pagamento deles não é dinheiro, é a honra de servir. Bom, depois de vermos o modelo em letras grandes, Platão volta ao objetivo inicial, a alma de cada um. É agora que a analogia faz todo o sentido e que a definição de justiça finalmente aparece. Vamos lá ver como é que esta estrutura da cidade se parece com o que temos cá dentro. E aqui está, a correspondência é perfeita. A nossa alma, tal como a cidade, também tem 3 partes. Temos a razão, que é a parte que procura a verdade e que devia estar ao comando. Temos o espírito, que é a parte da coragem, da raiva, da honra e que devia ser o grande aliado da razão. E depois temos os apetites, a parte maior, mais barulhenta e caótica, que quer comida, bebida, dinheiro, sexo, tudo. E pronto, chegamos ao ponto central da República. A grande revelação de Platão é esta. A justiça não é sobre o que se faz por fora, não é sobre seguir regras. É um estado de saúde interior. É ter a alma em ordem, com a razão.
a parte sábia, a governar as outras duas. E a injustiça? Bem, a injustiça é uma doença da alma. É uma guerra civil cá dentro, com as partes mais baixas a quererem tomar o poder. E para provar que esta harmonia é mesmo a melhor coisa que há, Platão faz o exercício contrário. Mostra o que acontece quando tudo se desmorona. Ele vai descrever passo a passo como é que tanto a cidade como a alma vão decaindo cada vez mais em direção à miséria total. É uma espécie de efeito dominó. Tudo começa a correr mal quando o espírito, o amor pela honra e pela ambição, passa por cima da razão. Isso leva à oligarquia, onde o que manda já não é a honra, mas a ganância, o amor ao dinheiro. Como reação, surge a democracia, onde todos os desejos são vistos como iguais e a liberdade se transforma num vale-tudo. E deste caos todo, o que é que nasce? A tirania. A alma inteira fica escrava de um único desejo doentio e destrutivo. Platão usa esta imagem fortíssima para descrever a pessoa injusta. Esta paixão dominante é como um zangão na colmeia da alma. Não produz nada de bom, só consome os recursos todos e arrasta a alma para a ruína só para satisfazer os seus desejos, que nunca têm fim. E aqui vem a grande ironia. O tirano, que parece a pessoa mais poderosa e livre do mundo, é na verdade o maior escravo de todos. Ele vive numa prisão. Uma prisão feita de medo constante, de desconfiança, de desejos que nunca consegue satisfazer. A sua alma é um caos, a sua vida é um pesadelo. É o oposto total da liberdade e da paz da alma justa. Mas Platão não se fica por aqui. Ele não quer apenas dizer que a vida justa é melhor. Ele quer provar de uma forma que ninguém esqueça. E para isso, ele conclui o argumento com um cálculo matemático que é, no mínimo, chocante. E o número é 729. Ele chega a este número com um cálculo um bocado complexo, mas a ideia é medir a distância entre os prazeres verdadeiros do filósofo e as sombras de prazer do tirano. Cada passo que a alma dá em direção ao caos afasta exponencialmente da felicidade real. E o que é que isto significa? Que a vida da pessoa justa, do filósofo rei, não é só um bocadinho mais feliz, é imensamente 729 vezes mais prazerosa do que a vida do tirano. Ser justo, afinal, não é um sacrifício, é o único caminho para a felicidade e realização verdadeiras. E esta é a resposta final e esmagadora de Platão àquela pergunta do início. E assim, a discussão que começou numa cidade imaginária acaba dentro de cada um de nós. A questão que Platão nos deixa no fim não é sobre política lá fora, é sobre o governo cá dentro. Quem é que manda na nossa cidade interior? É a razão, que procura o que é bom? É o espírito, que procura honra? Ou são os apetites, que só procuram prazer imediato? A resposta, segundo Platão, define não só se somos justos, mas o quão verdadeiramente livres e felizes podemos ser.